Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Deixa eu conectar aqui meus fones. Tudo bem? Boa noite, conforme combinado, 21h18 a nossa live, né? No nosso projeto da nossa comunidade MME 180K, né? Para quem não me conhece, meu nome é Michel Escosteg, eu sou advogado. Sou especializado em advocacia preventiva, né, trabalhista e advocacia preventiva em si, né? E eu ajudo outros advogados nota 6 ou advogados que não atingiram ainda a sua independência financeira na advocacia a faturar já no seu primeiro ano ou no primeiro ano de advocacia que está com dificuldade a faturar R$180 mil por ano. E dou dicas por aqui, pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, onde eu falo o passo a passo que eu fiz e que eu segui para chegar a esse faturamento e, consequentemente, ultrapassar esse faturamento, tá certo? Boa noite a todos. É mais uma live sobre a nossa comunidade MME 180K, né? Estamos aqui para auxiliar advogados iniciantes, advogados nota 6, como eu falei, a alcançarem um faturamento no primeiro ano da advocacia até, já no primeiro ano da advocacia, R$180 mil. E o tema de hoje da live é justamente o momento que a gente vive, né? O momento que a gente está hoje. Um momento de crise, um momento de distanciamento social, em função do que a gente já conhece, do que a gente já sabe e o que está acontecendo. E aí, quais as oportunidades, né? Quais as oportunidades que aparecem nesse momento, principalmente para nós advogados, né? Que é o meu projeto de ajudar advogados a faturar R$180 mil por ano. Muitos advogados me perguntaram como é que eu mantive minha advocacia, muitos advogados novos, advogados que estão se formando me perguntavam, outros advogados que já estão me perguntavam muito sobre como que eu fiz para manter o meu faturamento e para manter a minha advocacia, manter o meu escritório hoje e como é que eu fiz. E aí eu resolvi fazer essa live, né, para auxiliar essas pessoas, para auxiliar esses advogados e quem quiser para ouvir sobre as oportunidades, né, sobre quais as vantagens da advocacia preventiva no momento de crise. Esse é o tema da live e é o que a gente vai falar sobre hoje. Bom, a gente sabe que todos sabem, né, o que nós estamos passando hoje, mundialmente falando. Não é uma coisa específica do Brasil ou da Europa, enfim, é reservado a algumas particularidades políticas, né, que a gente se tem, infelizmente, no nosso país, mas a gente sabe o que está acontecendo hoje, essa pandemia que acontece hoje a nível mundial. E, justamente nesse momento, as pessoas, né, param para pensar e olham, e agora, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou contribuir na advocacia para poder gerar honorários e continuar mantendo minha advocacia ou até mesmo iniciar para manter minha advocacia. E aí as oportunidades aparecem, na verdade as oportunidades aparecem justamente quando há as dificuldades, né? As oportunidades aparecem justamente quando tem muita dificuldade no mercado, é onde você consegue implementar algo novo ou algo que traga resultado para o cliente que você está buscando e você consiga gerar esses honorários para você ainda assim na pandemia, ainda assim no momento de crise. Então essa live, eu busquei elaborar essa live hoje, preparei essa live para vocês hoje, para os advogados que estão iniciando ou para os advogados que não alcançaram ainda o objetivo, que é o nosso projeto 180 mil, mas acima de tudo nesse momento para advogado que não conseguiu nem faturar, praticamente nem ter faturamento. Então eu falo para essas pessoas sempre que na dificuldade é que aparecem as oportunidades. E eu enxerguei isso, eu já fazia advocacia preventiva e isso se tornou ainda mais importante, né? Você estar atento ao que está acontecendo, você estar informado do que está acontecendo e, acima de tudo, ter o conhecimento para poder ajudar outras pessoas, para poder ajudar empresas, para poder ajudar qualquer tipo de cliente. E quando eu falo aqui da advocacia, aí meu parceiro Ed Borba, grande parceiro, só tem poder quem age, exatamente. E quem age em qualquer momento, no momento de crise, no momento de instabilidade de economia mundial, é nesse momento que as pessoas têm as oportunidades, aparecem oportunidades e muitas vezes se travam porque criam esses paradigmas, que eu já contei, que eu já falei por aqui, que eu falo sempre, que é um paradigma de vai, e agora? Chegou a crise, chegou o momento que as empresas, se é esse o teu foco ou não, ou que está todo mundo passando por alguma dificuldade. E aí é esse momento que você tem que criar algo, né, parar, botar a bola no centro e criar as oportunidades nas dificuldades. Tá? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, o Ed falou aqui. É isso aí, Ed. Enquanto uns choram,
o outro vem de leis. Nossa amiga Jéssica também, boa noite Jéssica, Sheila, pessoal chegando aí, Adriano Brasil, grande parceiro, cliente nosso, Ioli, parceiro também, o Piração Oficial tá aí, ó, nosso também um grupo que está surgindo aí, que a gente está auxiliando aí a fazer os contratos, que legal, bacana, é isso aí, tá aí, ó. As pessoas mesmo na dificuldade estão se inovando, estão criando, né, pessoal, a gente sabe que o setor que está sofrendo bastante é o setor de bar, restaurante, eventos, casa noturna, são casas de festas, isso é uma grande quantidade de pessoas que sobrevivem disso, né, e que realmente ficaram por um bom tempo impactados por isso e ainda estão impactados por isso com as restrições de horário, foi liberado um pouco, pelo menos aqui na minha cidade, no estado, mas depois foi de novo restringido o horário. Enfim, eu não vou aqui manifestar qual é a minha ideia do que deveria ter sido feito nesses 9 meses que a gente está em pandemia, 9 meses, não vou manifestar aqui o que deveria ter sido feito para hoje poder flexibilizar um pouco mais e tornar isso um pouco menos danoso para essas pessoas, tá? Então vamos lá. Por que você precisa encontrar essas oportunidades? Por que a advocacia preventiva trabalhista, ou a advocacia preventiva em si, que seja civil, que seja contratos, que seja tributário, que seja, enfim, qualquer tipo de advocacia, qualquer ramo de advocacia, o trabalho extrajudicial, nesse momento, foi e está sendo indispensável. Por quê? Porque o judiciário praticamente não funcionou, então o advogado que dependia do judiciário, ele praticamente ficou sem remuneração. Ressalvado algumas exceções, ressalvado alguém que já tinha algum dinheiro guardado, enfim, a advocacia ruiu nesses 9 meses sobre a questão judicial. E apareceram em contrapartida outras oportunidades, que são as oportunidades do extrajudicial, do preventivo. Então, isso que você precisava, o que você precisa encontrar, porque nós ainda estamos em pandemia e pelo jeito se recuou novamente nas restrições, e o que você precisa estar atento? Nas oportunidades. E aí, como disse o nosso amigo aqui, tem poder quem age, ou seja, você precisa sentar, pensar em algo para ajudar o seu cliente ou qualquer pessoa que esteja precisando do seu auxílio. E às vezes as pessoas falam assim, Michel, eu não vou me relacionar, eu não vou lá, eu não pude ir lá porque o cliente estava sem dinheiro e o cliente não tinha condições de fazer o pagamento, então não adiantava nem eu ir. É nesse momento que você tem que investir na sua carreira. Investimento na carreira não é só investimento em pós-graduação, em mestrado, em especialização. Não, o investimento na sua carreira às vezes é auxiliar aquele cliente que não pode te pagar naquele momento, mas que você programa isso e planeja isso com ele para o futuro. Ou seja, você espera ele ganhar dinheiro e ganha dinheiro junto com ele. E é esse momento que você pode investir. Se você tem para investir ou se você pode investir, porque isso é o mínimo. O que é o mínimo? É uma ligação, é um auxílio, é um grupo de WhatsApp que você pode montar para passar informações para eles. E eu estou falando isso desde o início da pandemia. Eu já tinha feito uma live aqui sobre as oportunidades da pandemia, sobre as MPs, principalmente no meu ramo, que é a advocacia preventiva trabalhista, o quanto eu fui essencial na vida dos meus clientes. E hoje eu não tive nenhum cancelamento de contrato em função da pandemia, eu não tive nenhuma redução praticamente, eu acho que 1 ou 2 reduções de honorários, eu não tive nenhum problema quanto a isso, inadimplência eu também não tive. Então o que eu quero dizer para vocês? Que eu me tornei indispensável na vida do cliente. E quando você se torna indispensável na vida do cliente, naquele momento difícil, você vai colher todos os louros depois, no momento em que isso tudo passar. Porque não há tempo ruim que permaneça sempre, né? Que nem as tempestades. Vem e depois aparece o sol. E a mesma coisa vai acontecer dessa vez, né? Confesso que foi um acontecimento que acho que nenhuma geração passou, né? E que nós estamos passando agora, só que em vez de a gente pensar que isso tudo é ruim, e realmente foi ruim para as pessoas que sofreram, para as pessoas que infelizmente morreram com isso, para as pessoas que realmente tiveram esses negócios muito afetados, mas é um momento que você pensa, que você pode pensar que há uma oportunidade naquilo. Ah, mas então tu está dizendo que na desgraça tem oportunidade? Sim, tem oportunidade, né? Tem uns que sofrem, outros que se reinventam, né? Como a maioria dos restaurantes, a maioria dos clientes que eu tive aqui começaram a fazer o que não faziam, que era o delivery, né? Com auxílio de aplicativos, enfim. Então você precisa se reinventar. E na advocacia não é diferente. Você é uma empresa, você é a sua advocacia e você precisa vender. Para você vender, num momento de crise, você também precisa se reinventar. Então vamos lá, vamos fazer um delivery da advocacia. Com todo respeito à nossa OAB, nós precisamos, advogados nesse momento, nos reinventarmos. E foi o que eu fiz. Na verdade, eu não me reinventei. Na verdade, eu complementei ou continuei o trabalho que eu vinha fazendo. Eu tenho um trabalho muito forte, eu já falei aqui para vocês, e é isso que eu passo aqui, é isso que eu vou dizer para aqui, é isso que eu venho dizendo passo a passo
para ajudar os advogados que estão saindo da faculdade, que estão se formando, pegando a OAB e não sabem o que fazer. Inclusive em outra live aqui eu falei sobre os caminhos que te abrem quando tu pega a carteira da OAB ou quando te forma em Direito. E eu justamente escolhi esse caminho dos diamantes, que é o caminho da advocacia, do empreendedorismo. Mas para isso eu preciso ter coragem. Eu preciso e a coragem não é a ausência do medo. A coragem para o sucesso e para buscar os teus honorários, para buscar o teu sucesso, não é a ausência do medo. É que tu segue mesmo com esse medo. Tu não deixa o medo te travar. Então, por que tu precisa então te reinventar e te atualizar? Porque agora, com a pandemia, veio muita oportunidade. E você não enxerga, às vezes, porque não quer, ou porque não tem vontade, ou porque não tem iniciativa, ou porque está bloqueado mentalmente em função dos paradigmas criados. E é o que eu venho fazendo por aqui, tentando destravar o pessoal da advocacia, tentando destravar advogados novos, advogados mais experientes, que ainda estão com aquela imagem conservadora da advocacia. E não tem mais como ser, não existe mais espaço para isso. Os grandes escritórios estão se reinventando com inteligência artificial, com tecnologia, e a gente precisa fazer isso. E o nosso trabalho aqui, que a gente começou a se especializar, isso lá em 2016, ainda na virada da reforma trabalhista, de 2017 para 2018, é a advocacia preventiva. E agora, nesse momento de pandemia, é isso que eu falo para vocês, a gente precisa estar presente do cliente. Mesmo, Michel, mas aquelas pessoas não são meus clientes. Eles podem ser, mas você precisa estar presente neles. Você precisa colocar lá, montar um grupo de WhatsApp, você precisa fazer contatos com eles, porque hoje qualquer estabelecimento que seja uma padaria, uma casa de carne, uma loja, todos eles precisaram renegociar seus aluguéis com os proprietários, né? Quem tem um empreendimento por aluguel. Então ali é uma oportunidade de você rever os contratos. Outras pessoas precisaram fazer uma reestruturação tributária em função dos benefícios que a lei federal trouxe na questão dos tributos. Ali tem uma oportunidade para você chegar lá e oferecer para ele, olha, eu consigo ver para você, fazer o parcelamento desses tributos, a lei está aqui trazendo uma postergação desses impostos. Você tinha uma oportunidade. Você tinha uma oportunidade também de revisar os contratos de locação. Acho que eu já falei, revisa os contratos de locação. Qualquer estabelecimento, mesmo pequeno, ele precisava disso, ele precisava de um auxílio. Ele precisa ainda. Então fique esperto na oportunidade. A questão trabalhista, e aí é a especialidade que eu tenho e é aquilo que eu passo por aqui, que é como eu gero honorários recorrentes. Eu já tinha os clientes e, pasme, nessa pandemia, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas nós fechamos 4 ou 5 contratos em plena pandemia, de clientes novos. Para quê? Para fazer preventivo trabalhista e cível. Cível para essa parte, toda a parte de locação, toda a parte de contratos, como você devia rever contratos em função da pandemia, porque eu acho que praticamente nenhum contrato previu uma cláusula dessa, a não ser caso fortuito ou força maior, né? Então você precisa, essas empresas, esses estabelecimentos pequenos, grandes, médios, todos entraram no mesmo patamar e precisavam de um auxílio. Então esse auxílio é justamente nesse momento que as empresas estão precisando, se é o teu foco. Se é o teu foco nas empresas, preventivo, bom, então eu preciso estar presente nas empresas, eu preciso informar quais são as MPs que tem para facilitar para ele, a MP de redução de carga horária de trabalho, a de suspensão de carga horária de trabalho, a MP, outras que já foram inclusive até cessadas dos seus efeitos, a MP 944. Então assim, eu atuei da melhor forma possível para todos os meus clientes no auge da pandemia. Eu cuidei até de parte financeira, ou seja, eu estava atento ao Pronamp, às MPs, para ajudar a folha de pagamento dos funcionários daquelas empresas, para eles terem um fôlego para sobreviver nesse momento. Então, dizer ou se vitimizar na questão de dizer que não tem oportunidade na advocacia, agora na pandemia, e a resposta que eu via das pessoas era justamente isso: Michel, como é que eu vou ir lá? Como é que eu vou ir com o cliente? Bom, nós temos a tecnologia para isso, nós temos as reuniões, eu canso de fazer reunião por aqui, por Zoom, por WhatsApp, ou por qualquer outro aplicativo que a pessoa indique, eu clico e vamos fazer reunião, vamos olhar o preventivo das empresas, vamos olhar se está gerando passivo mesmo na pandemia, vamos olhar se está pagando a mais, enfim, todo esse trabalho que a gente faz de advocacia preventiva, eu acelerei na pandemia. Pasme, e a gente acelerou na pandemia, nós conquistamos clientes novos na pandemia, né? E eu não fiquei chorando, eu vendi lenço. E eu sempre digo para as pessoas isso, as pessoas às vezes se ofendem, o problema é delas, de dizer, como tu é insensível. Não, enquanto as pessoas choravam, eu vendia lenços e vendo lenços até hoje. E ganhei novos contratos, fiz novos contratos baseado na minha prospecção, baseado na minha estratégia.
Um outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui, para quebrar a objeção, dessas objeções que as pessoas fazem e falam de que não tem oportunidade, de que não tem como se inserir. Por exemplo, eu acabei me inserindo na Associação de Bares e Restaurantes aqui de Porto Alegre e me inseri nesse grupo. Comecei a participar das reuniões, mesmo que fosse por vídeo, comecei a participar das reuniões com os candidatos a prefeitos aqui da cidade, para dizer qual era o plano deles. E nesse momento, mais uma vez, quando eu estava dentro desse grupo, eu recebi 2 ligações e conquistei 2 clientes. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu não tinha não tinha como saber que eu ia conquistar cliente desse grupo, mas se eu não tivesse presente, se eu não tivesse sendo lembrado, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse conquistado esses 2 clientes. Não, talvez não, com certeza não tivesse conquistado esses 2 clientes. Então o que eu quero dizer para vocês? E desses 2 clientes, que são de bares e restaurantes, podem vir mais, porque eu estou dentro de uma associação de bares e restaurantes. Então pode vir outros clientes em seguida com o trabalho que a gente está fazendo por esses 2 clientes. E eu sempre falo, aquele cliente que você mantém dentro do escritório, mantém informado e mantém ele conectado com você, o que acontece? Ele te indica outros clientes. Então, na pandemia, em plena pandemia, eu conquistei novos clientes, fazendo o quê? Me inserindo nas associações, me inserindo nos movimentos. Até na frente do Palácio Piratininha eu fui auxiliar essas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, pessoas de eventos, pessoas, tudo que tu possa imaginar, pessoas que fazem DJs, garçons, tudo. Todas as pessoas ligadas a eventos, a casa de festas, estavam lá protestando em função da restrição do horário do nosso governador. Mais uma vez eu digo que eu não vou entrar no mérito se eu achei certo ou errado, mas se eu estava lá, provavelmente você já imagina qual é a minha opinião. Então, eu fui lá, eu estava presente. E estando presente, os clientes que eu já tinha me enxergaram e os que eu não tinha, eles acabaram dizendo, ó, esse é o nosso advogado, esse é advogado, e eu estava lá, na frente do Palácio Piratini, protestando e auxiliando essas pessoas nesse momento difícil. Mas, Michel, o que tu ganhou naquele momento desse protesto? Contato, network. Dinheiro, naquele dia eu não ganhei. Mas não é só o dinheiro, é isso que eu falo para vocês. Nós temos que visar o dinheiro, temos que visar, mas é o momento de você investir. Em vez de você pagar uma pós-graduação para aprender teoria, você pega, põe gasolina no seu carro, ou então põe lá, tem um telefone e vai ligar e vai lá no evento onde está acontecendo, onde está concentrado os empresários que você quer atuar. Então você precisa procurar o seu espaço. Nada vai vir de graça. Se você estiver em casa com medo do vírus, e eu respeito quem tem medo disso, eu também tive, e vou revelar para vocês aqui, eu já tive esse problema, me curei, não tive nenhum sintoma mais grave, a minha esposa também teve, e está tudo certo. Eu não estou aqui dizendo que isso não existe, eu estou aqui dizendo que isso não pode ser um impeditivo de você prosperar na sua carreira e perder 9 meses da sua vida, da sua advocacia, e chegar no ano que vem lá chorando porque não faturou, porque não teve dinheiro para pagar as suas contas. Esse é o grande problema. Então o que você tem que fazer? Você tem que, aqui ó, Jéssica, minha amiga, ó, estar sempre conectado com o cliente, né? Sempre conectado com o cliente, com o futuro cliente, com o futuro do futuro cliente. Por exemplo, eu já tenho promessas de clientes para janeiro, ou seja, eles já notificaram seus advogados agora no mês de dezembro e vou assumir em janeiro. Eu nem estou contando nesses novos que eu conquistei. Por quê? Porque ele me viu trabalhando, ele me viu na lista de transmissão enviando, ele me viu nesses grupos participando e auxiliando com a legislação e auxiliando o que eles podiam fazer e disse, esse cara, esse escritório é o que eu quero para trabalhar para mim. O quê? Proativo. E a advocacia preventiva, eu já falei por aqui, historicamente o advogado não tem esse perfil, mas hoje o futuro e o presente, digamos assim, é dessa forma. Assim como a pandemia veio e acelerou a questão muitas questões tecnológicas, muitas questões dos estabelecimentos se adequarem à tecnologia, e a pandemia ela só antecipou. Ela tem que antecipar isso também, você tem que enxergar isso também para a advocacia. Você não pode mais ficar vinculado naquela advocacia onde você só produz conteúdo no Instagram, conteúdo. Tá, e qual é o resultado que você tem? Ah, Michel, produzir conteúdo não adianta nada? Claro que adianta, é importante você se posicionar, é importante você ser especialista numa área. Ah, eu preciso fazer especialização então. Não precisa, você precisa estudar determinada matéria e fazer e trazer o resultado. Porque os clientes estão atrás de resultado e não de conteúdo. O conteúdo tem na internet um monte, então você precisa gerar resultado. Então as oportunidades da pandemia, as vantagens da advocacia preventiva em geral na pandemia são grandes, são inúmeras. Eu visitei empresas grandes no interior do estado com parceria, inclusive minha parceira está aqui, a Jéssica, ela sabe disso, não tem por que não falar. Eu visitei clientes para implantar isso dentro da empresa, mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento onde as pessoas
supostamente estão paradas as suas contratações. Isso é coisa que você cria dentro da sua cabeça, não tem nada a ver com isso. Existe um momento difícil? Existe. Existe um momento da economia? Existe. Mas aqui é a hora, agora é a hora de você investir. Agora é a hora de você investir na sua carreira. E investir na sua carreira é fazer o quê? Relações. É você estar presente nos lugares certos, mesmo que os lugares talvez não pareçam ser certos, mas daqui a pouco gera um contato, gera um network, gera uma captação de cliente, gera uma indicação e você passa a faturar. E é de grão em grão que a galinha enche o papo. Eu já falei para vocês que hoje o meu escritório fatura na casa de 7 dígitos e é também muito com honorários recorrentes, ou seja, talvez 50%, 60%, 70% com honorários recorrentes. Por quê? Porque eu estipulei uma meta, busquei o meu objetivo e eu não canso, eu não paro de fazer isso. E aí eu senti, quando eu cheguei nesse nível, eu senti a necessidade de compartilhar isso com as outras pessoas. Eu senti a necessidade de que isso estava transbordando dentro de mim e que eu podia ajudar. Porque eu estava cansado e chateado de ver a reclamação de um monte de estudante de direito, de um monte de advogado recém-formado, de um monte de advogado já formado há algum tempo e que vive contando moeda. Não tem nada a ver, não tem nenhum problema nisso. Eu já contei moeda, eu já contei real por real para poder botar combustível, para almoçar, faz parte. Mas você precisa evoluir. Chega-se um momento que você precisa evoluir. E você tem que se espelhar naqueles que já fizeram o caminho que você quer chegar. Você precisa ter um mentor, ou você precisa, e não necessariamente seja eu dou mentorias, mas não necessariamente precisa ser eu. Você tem que se espelhar em alguém que já chegou onde você quer chegar. E isso não é copiar, isso não é invejar, isso não é nada. Isso é modelar as pessoas de sucesso. É que você tirar também muito paradigma da sua cabeça que você, nesse momento de crise, não pode fazer porque tem uma crise. Então, se tem uma crise, você se retrai. Não, a crise é para os fortes. A crise, no ramo da advocacia, é para os fortes. Ou seja, você tem que estar lá, presente. Use o celular. Você tem um celular para utilizar. Crie um grupo de WhatsApp. Crie uma lista de transmissão, que é o que eu faço aqui, e coloque todos os telefones que você puder dentro daquele público que você quer atingir, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, e comece a compartilhar informações. A partir desse momento, você desperta o gatilho da reciprocidade, ou seja, você está passando informação e ele praticamente se sente obrigado a te retornar, né? Ele praticamente obrigado a te agradecer, e é nesse momento que você começa a aproximar. Esse é o gatilho da reciprocidade, ou seja, você está dando informação. Ah, mas eu estou dando informação de graça, não estou recebendo nada. Fica tranquilo, brother. Fica tranquilo, minha amiga. Você vai receber se você for constante, se você tiver um objetivo, se você tiver constância naquilo. Ah, Michel, eu passei 3 meses de material e não conquistei um cliente. Calma, você vai conquistar. Talvez você não esteja atingindo o público certo, talvez você não esteja atingindo o cliente certo, mas você reestrutura, mira o seu canhão e vai em frente. Tá certo? Aqui, ó, o grande Antônio aqui, ó, network ajuda, mas se posicionar e encarar o problema de frente é o mais importante. É isso aí. O network, na verdade, tu precisa ter um network para tu entender qual é a dor daquela relação, para entender qual é o problema daquele cliente, para você criar a solução. Então, o problema você só vai conhecer quando você souber qual é o problema dele. Não adianta, às vezes, tu ficar publicando conteúdo informativo e não praticar, não colocar isso na prática. Né? Então, a gente... Grande Antônio, obrigado pela participação aí, Antônio. Grande mestre da programação, um monstro esse cara, segue ele lá. Então, assim, é isso que eu digo, você precisa estar atento às oportunidades, mesmo na crise, estar atento a quebrar essas objeções de que a crise não gera oportunidade, que a crise não gera... Não, porque assim, eu aprendi uma frase, até eu acho que é de Churchill, que ele fala o seguinte, que eu até publiquei esses dias aqui, o pessimista, ele vê dificuldade em uma oportunidade, e o otimista, ele vê uma oportunidade na dificuldade. Essa não é uma frase minha, como eu falei agora, mas ela me conduz sempre, porque sempre vai haver ciclos na economia, ciclos no país, ciclos políticos, sempre vai haver. E se você ficar preso ao externo e não a você, e não ao seu trabalho, e não aquilo que você vai fazer diferença na sua empresa, eu não estou dizendo que você vai ser alheio ao que acontece, ao contexto mundial, ao contexto nacional, não é isso, mas quanto menos você culpar o externo, quanto menos você culpar as outras pessoas, ou não culpar nunca ninguém e chamar a responsabilidade para si, você vai conseguir encontrar o caminho dos diamantes, que
que é aquele que eu falo que é o caminho do empreendedorismo, que para mim é o caminho dos diamantes. É o caminho de que não tem limite para ganhar, é o caminho que tu não tem limite para faturar, é o caminho que você não tem limite para gerar riqueza, é o caminho que você não tem limite que com essa riqueza você gera imposto, é o caminho que você não tem limite que com essa riqueza que você gera trabalho para outras pessoas, você alimenta outras famílias, você ajuda ao sentido global da economia. Então é por isso que é isso que me move, por isso que da advocacia eu criei outros empreendimentos, eu tenho outros empreendimentos onde tem alguns empregados. Então é por isso que eu sou movido pelo empreendedorismo, porque eu gosto de realmente não ter limitação no meu ganho, não ter limitação no meu faturamento, e é isso que eu venho trazer para vocês aqui, as oportunidades da advocacia preventiva. Hoje, quanto menos você depender, presta atenção, quanto menos você depender do judicial hoje, melhor. Então, o que você tem que fazer? Você precisa encontrar um produto, encontrar lá a sua prateleira, montar um produto e oferecer para o seu cliente, oferecer para os seus clientes, daqueles clientes eles vão indicar outros clientes, e por que não prospecção ativa? Por que não prospecção ativa? E eu digo isso enfrentando inclusive alguns ditames da OAB, porque a OAB inclusive cobra o boleto dela, e você tem que pagar, tem que ter o dinheiro para pagar o boleto dela, o boleto desse órgão, o órgão que deve te apoiar para tu fazer empreendedorismo na advocacia, e que hoje eu não enxergo tanto, mas isso é um outro assunto, um assunto para uma outra live. Não vamos criar polêmica, apesar de eu ser um pouco polêmico, não vamos criar polêmica, mas vamos ser realistas. Você precisa sobreviver, você precisa comer, você precisa sustentar a sua família, você precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida vem do quê? Vem da sua condição. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos das oportunidades que eu encontrei, que eu já falei algumas aqui. Eu já falei aqui como é que as pessoas começam pelo jeito errado, elas se vitimizam, passam um problema para o outro. E olha como tem oportunidade. Por exemplo, na pandemia com a advocacia preventiva trabalhista, que é minha área, existiam várias MPs. Tá? Todas essas MPs facilitaram e flexibilizaram as relações entre empresa e colaborador. Ou seja, as partes se uniram para que a empresa pudesse ter uma saúde financeira, para que a empresa pudesse ter algum recurso para manter esses funcionários. Ou seja, eram os programas emergenciais de preservação de emprego e renda. Então, é isso que eu quero dizer. Olha as oportunidades. Tá? Então, teve todas as MPs, essas de redução, MPs de antecipação de férias, que hoje não está mais vigente, mas teve, de antecipação de banco de horas. Então, tudo que foi durante essa MP, se eu não me engano, é 927, tudo que foi durante essa MP e você utilizou, ela perdeu a validade MP, perdeu a validade de MP, então daí para frente você não pode mais usá-la, mas se você utilizou ela, você pode continuar fazendo uso porque você fez a utilização, por exemplo, do banco de hora para 18 meses durante a pandemia. Isso é uma coisa que você pode continuar utilizando, tá? Teve a MP dos recursos para pagamento de folha de pagamento. Então tinha cliente meu que tinha dúvida, eu ajudei inclusive cliente nosso aqui a encaminhar os documentos para banco, tá? A gente organizou, ajudou para que ele conseguisse o famoso Pronamp, que foi praticamente uma corrida, foi tão concorrido quanto a São Silvestre, eu acho, uma coisa assim parecida, de tanta concorrência, de tanto volume de solicitação que foi, muitos que eu fiquei sabendo não conseguiram pegar o Pronamp. Depois veio uma lei, inclusive que é o fundo garantidor lá para os bancos, para empresas que faturavam até 50 milhões ano, né, para facilitar aí o pagamento da folha de pagamento, né, para dar um respiro para essas empresas. Eu auxiliei, inclusive tenho outros empreendimentos que utilizei dessa lei, desse programa emergencial de manutenção, para justamente viabilizar e não demitir ninguém, preservar os empregos de fato, né? Depois, com a advocacia preventiva, eu trouxe várias oportunidades para os nossos clientes, ou seja, eu trouxe as rescisões parceladas, que isso não tem na legislação, mas a gente conseguiu enquadrar isso dentro do próprio judiciário para poder fazer esses parcelamentos de rescisões e as pessoas poderem receber a sua rescisão, receber o seu seguro-desemprego, receber o seu fundo de garantia, mas porém com os valores das rescisões parceladas. E isso foi um comum acordo, que é aquele acordo extrajudicial homologado em juízo. Eu consegui fazer isso para a maioria das empresas, na verdade para todas. E alguns juízes homologaram todo o período de trabalho, todo o contrato de trabalho, outros não. Mas homologaram, nós tivemos todas as decisões homologadas. E foram mais de 50, talvez, ou mais de 80 que a gente fez aqui, umas 80 rescisões de todos os nossos clientes parcelados. Tá? Parcelamento de rescisão.
E eu até inclusive dei argumento nesse momento, para eles, Michel, como é que eu falo isso para o funcionário? Cara, fala isso para ele o seguinte, que tu vai parcelar a rescisão. O que é a rescisão? É todas as verbas rescisórias mais a multa do fundo de garantia. Os 40%. Né? Não é a demissão consensual que é 20%, é justamente uma demissão normal, porém homologada em juízo. Você vai parcelar os 40% da multa e vai parcelar as rescisórias. Em contrapartida, você vai liberar as guias de seguro-desemprego para ele e vai liberar o fundo de garantia para ele. Então a parcela desse parcelamento vai ficar praticamente igual ao salário dele, mais o seguro-desemprego e mais o fundo de garantia. Ou seja, o trabalhador sairia desempregado, infelizmente, sim, porém, com um parcelamento onde teria mais 4, 5 meses para receber seguro-desemprego, como se o salário fosse, mais o parcelamento, né, das rescisórias e mais o fundo de garantia que ele estava recebendo. Isso foi um argumento que facilitou muitas rescisões que a gente fez por aqui. Então, isso foi uma dica. A MP 936, que houve a redução e a suspensão do contrato de trabalho, os nossos clientes totalmente perdidos, o que a gente fez? Colocou no nosso Instagram, colocou no nosso site, colocou nas nossas redes sociais, coloquei inclusive na nossa rede de transmissão aqui de como funcionava isso, porque teve várias dúvidas. O cliente, ele não tem um entendimento, reservado a alguns, ele não tem um entendimento jurídico completo. O que a gente fez? Auxiliou ele, como ele devia fazer essa redução, como ele devia fazer essa suspensão, qual a estabilidade que esse colaborador teria depois. Inclusive, a MP que virou a lei, ela diz ali qual é a estabilidade que o funcionário tem que ter de novo. Então, eu ajudei na estratégia, bom, Michel, mas se eu der esse benefício para ele, depois, se eu tiver que demiti-lo, eu vou ter que ficar. Então, vamos ver que quantos eu vou fazer isso, quantos não vou. Então, isso é advocacia preventiva. É você estruturar o seu cliente na crise. Mesmo alguns clientes que reduziram o valor do pagamento, ou até ajudei clientes que nem eram meus clientes. E que pode ter certeza que ele vai lembrar de mim e pode ter certeza que ali na frente ele vai virar meu cliente, porque eu já tive clientes aqui que eu prospectei, que a gente conversou e 2 anos depois eu acabei fechando. Tá? Então a Jéssica, Michel, com essa segunda onda provavelmente terá alteração na lei 14020, com certeza vai ter, quer dizer, não tenho certeza, né? Não tenho certeza de mais, a gente não tem certeza de mais nada, mas provavelmente vai ter alteração da lei e você precisa estar atento, né, Jéssica? Para informar os seus clientes e informar os novos clientes também. Michel, está dando informação de graça? Não tem problema. Tudo que você transborda, tudo que você emana para o universo, ele volta para você. Tá bom? Então teve essa MP, teve uma outra dica que eu dei, uma outra coisa que funcionou bem aqui para nós, tá? Foi analisar os processos judiciais que nossos clientes tinham, com valores presos, e tentar um seguro judicial, tentar um seguro, tentar deixar algum bem em garantia para liberar esses valores, ou seja, liberar esses valores que estavam presos para a empresa se sustentar. Né? Por exemplo, nós tínhamos um cliente aqui que tinha 700, 800, 1 milhão de reais que estavam penhorados, que estavam em conta judicial, e a gente conseguiu, parte deles, liberar isso, né, mediante a alegação da pandemia, de manter lá 300 empregos ao invés de manter somente um trabalhador, mas não desamparar aquela reclamatória, deixar um bem em garantia ou deixar fazer um seguro judicial e deixando ali em garantia. Então foi uma outra estratégia que a gente alinhou aqui com todos os nossos clientes, fizemos uma busca de todos os processos que a gente tem com eles aqui, porque a gente atua no preventivo e também atua no contencioso para a grande maioria. Tem empresas que começam com o preventivo e nos passam o contencioso, porque a partir daquele momento que a gente começa a organizar toda a documentação dele preventivo, a gente consegue fazer uma defesa de qualidade e talvez até com muitos com êxito nas contestações, inclusive em procedências, e a gente vibra aqui quando tem uma improcedência, porque a gente julga aqui que o colaborador e que o trabalhador ele precisa solicitar o seu direito, mas quando realmente ele tem o direito. E para isso é que serve o judiciário, né? Para isso é que serve as defesas que nós advogados fizemos para as empresas. Porque eu vejo um monte de advogado fazendo defesa, Ctrl-C, Ctrl-V, colando, porque sabe que não adianta. Não, tenta um argumento diferente, tenta fazer um passo anterior para depois argumentar diferente, tenta ajeitar isso que está errado, analisa os principais pedidos que o cliente tem, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na empresa. Ah, Michel, tu faz preventivo, mas tu analisa o judicial? Sim, eu preciso analisar para ver quais são os principais pedidos das ações, para eu poder voltar ali e fazer o preventivo já atacando esse problema, né? Essa dificuldade que a empresa está tendo e por isso está gerando passivo. Então, é isso que a advocacia preventiva trabalhista faz. Eu já expliquei por aqui, vou continuar explicando. E em breve a gente vai ter um passo a passo disso, de como você abordar o cliente, como você precificar isso, de como você fazer isso,
funcionar e trazer o resultado, que é o resultado que nós aqui do escritório, do Escosteg Advogados, é o resultado que a gente traz para os nossos clientes. E, consequentemente, a gente passa a ajudar outros advogados, outras colegas em parceria, outras colegas que me perguntam como é que faz, eu respondo, eu abro as pessoas, eu não tenho problema nenhum de transportar conhecimento. Não tenho problema nenhum, porque cada vez que eu faço isso, algo de bom acontece para mim. Isso é incrível, 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 incrível. Eu não enxergo nenhum dia como dia ruim, eu não enxergo um dia chuvoso como um dia feio, porque é isso que você cola quando você sai de casa. Eu já falei isso aqui por aqui, já gravei alguns stories por aqui. Quando a gente sai dia chuvoso, se você mentalizar que aquele dia está ruim, realmente aquele dia vai ser ruim, e isso é fato. Então, quando eu faço isso para outras pessoas, para outros clientes e para algumas pessoas, algumas empresas que até nem são meus clientes, é questão de moralidade, é questão de tu ser complacente com aquela situação do que aquele colega está passando, entendeu? Ou do que aquela empresa está passando, aquela pessoa está passando. E não vai te tirar um pedaço de tu auxiliar, e com certeza quando ele tiver a possibilidade, ele vai te chamar. Responde mesmo, não é conversa. Olha aí, a Jéssica é a prova viva disso aí. Respondo mesmo, faço parceria mesmo, eu dou real. Michel, como é que eu posso precificar isso? Precifica sim, precifica assado, também não leiloa o teu preço, tem que saber o teu valor, porque você tem que saber o valor do seu trabalho. Mas para você saber o valor do seu trabalho, você precisa primeiro você saber, você mesmo, o valor que você tem. Porque só assim você vai conseguir precificar e passar o valor do seu trabalho. Michel, mas eu não posso dar desconto? Pode, você pode fazer o que quiser com o seu trabalho. Desde que você calcule e seja rentável e precifique da forma correta para que você não seja deficitário na sua advocacia. Né? Por exemplo, vai pegar lá uma empresa grande, com um monte de trabalho, onde vai te trancar trabalhando e vai te pedir de que você faça relacionamento para trazer mais clientes. E não remunerando de uma forma que você possa chamar alguém para te ajudar. Ou seja, como eu já falei, parceiros, associados, como você quiser fazer no seu escritório. Então eu sempre vou dizer e sempre vou reforçar isso para todos os advogados que estão se formando, os advogados que estão saindo da faculdade, que as oportunidades existem, inclusive na pandemia, inclusive na crise, qualquer que seja a crise. Você não pode ficar preso no paradigma que a crise vai te prejudicar, você precisa inovar. Assim como as empresas, e muitas empresas estão inovando, você precisa inovar na advocacia também, porque a advocacia é uma empresa, a advocacia você precisa faturar, a advocacia você precisa vender, a advocacia você precisa sustentar, é uma empresa como qualquer outra. Né? São as pessoas, ou é a faculdade, ou é as pessoas lá de trás, um pouco mais conservadores, que colocam na tua cabeça que você tem que ser conservador, que você não pode, não, eu não posso fazer uma live com um advogado de camiseta, eu tenho que botar terno e gravata. Isso não existe, gente. Isso não existe. O que existe é resultado. O que existe é o que você faz para o seu cliente e é o que ele propaga de você para outros, para que você possa enriquecer a sua advocacia. Então eu dei aqui dicas rápidas que você pode ainda implantar na sua advocacia preventiva, trabalhista civil, tributário, né, societário. Tudo isso hoje na pandemia, tudo isso hoje com a crise que a gente está vivendo, muitas empresas precisavam desse auxílio. Michel, vocês não tinham dinheiro para pagar o que deveria ser pago. Ok, você poderia ter feito um acordo para que pagasse depois, como tem um cliente aqui de eventos, de casa noturna, os caras foram sinceros comigo e nem por isso eu deixei de trabalhar. E nem por isso eu deixei de estar do lado deles. E nem por isso eu deixei de estar sempre atento aos decretos e passando para eles, quando pôde abrir, quando eles puderem fazer um evento, ficaram felizes. Então, isso é advocacia preventiva. É você se doar, é você ser proativo, que é uma coisa que historicamente o advogado não é. E aí a gente entra numa outra esfera, que eu vou também ter a live para frente, onde eu falo o que é advocacia preventiva, o que você precisa ter para você exercer essa advocacia preventiva e ser rentável como ela é para mim. Tá? Como eu falei para vocês, hoje o meu escritório é sustentado pela advocacia preventiva trabalhista, preventiva civil, a preventiva tributária, e aí eu tenho parceiros para isso. Toda e qualquer advocacia preventiva, hoje o meu escritório é sustentado por isso, e hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, nenhuma vergonha, e isso eu não falo para me vangloriar, eu falo para dizer para vocês de como é possível sair do zero e alcançar 7 dígitos na advocacia. E hoje eu faturo isso no meu escritório por ano, tá? Por ano. E nesse nosso projeto, nessa comunidade que a gente está montando, nessa comunidade que a gente está criando cada vez maior, cada vez mais direct eu recebo, cada vez mais pelo WhatsApp, quem me conhece, quem já tem meu contato, essa nossa comunidade de 180k por ano. Para você chegar a 1 milhão de faturamento por ano na advocacia, você precisa começar por algum valor. E eu tracei o 180. Por que 180 mil, Michel? Porque eu acho que é um número mais
possível para o primeiro ano, já implantando as dicas que eu dou, o caminho que eu faço, aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço até hoje e que é o que eu passo para os outros fazerem aqui. Inclusive a gente vem inovando cada vez mais no escritório, a gente vem criando setores novos aqui de relacionamento, a gente vem criando para quê? Para dar suporte cada vez mais para os clientes que a gente tem. Por quê? Porque esses clientes é que vão te indicar próximos. E é aquilo que eu falo, eu já fiz uma live sobre isso, manter um cliente é bem mais barato e ao mesmo tempo bem mais rentável do que buscar clientes novos, sair catando cliente novo. Por quê? Porque esses clientes satisfeitos, a hora que eles estiverem numa reunião de família, a hora que eles estiverem numa reunião de empresários, a hora que ele estiver num jantar, ele vai dizer, olha, bom, o meu advogado me manda informação dos meus processos, o meu advogado me ajuda quando eu preciso, o meu advogado me atende fora do horário de trabalho. Ah, que absurdo isso. Cara, se você desliga o telefone às 6 da tarde e liga ele às 8 da manhã, você está fadado a ter sucesso na advocacia. Desculpe, não me leve a mal. Destrava isso. Para com isso. Porque a hora que você atende o cliente, esse dia eu atendi um cliente super importante às 10 horas da noite. Eu pedi licença para minha esposa, pedi licença para o meu filho. E eu disse para o meu filho o seguinte, o pai vai atender um cliente para ajudar ele. E ele vai lá, pai. E eu fui, às vezes ele vem gritando na volta, mas a pessoa tem que entender, né? Porque eu também estou ali no home office, fora do horário de trabalho. Então se você está com esse paradigma, que você vai desligar o telefone às 6 da tarde, vai ligar ele às 8, às 9, você está fadado ao insucesso na advocacia. Desculpa, mas você está fadado ao insucesso na advocacia, a não ser que você dependa só do judiciário, que é moroso, lento e que não vai te trazer um faturamento no primeiro ano da advocacia. Não vai te trazer faturamento no primeiro ano da advocacia, o judiciário. Difícil. Trouxe para mim lá no meu início? Trouxe. Por quê? Porque eu tive bons processos, boas relações e eu fiz bons acordos. Tá bom? Dica de live. Como planejar 2021 na prática com essas dicas de ouro? Tá aí. Vou anotar, Jéssica. Vamos anotar. Dicas de live são importantes. Você pode mandar aí, assim como a Jéssica falou. Me mandem aí que eu vou anotar aqui. Vamos lá. Dicas como planejar 2021 na prática com essas dicas, né? Com uma advocacia preventiva. Vamos lá, com essas dicas. Tá aqui anotado, Jéssica. Muito obrigado. Tá? É isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber qual é a dor, qual é a dificuldade, fora as que eu já sei, da advocacia hoje no Brasil. Tá? Que é isso que a gente quer ajudar, que é isso que eu quero ajudar, que é isso que eu quero destravar essa galera da advocacia, essa galera do direito, para que o cara saia da faculdade. Ah, Michel, mas eu ainda sou estudante, serve as tuas dicas? Serve. Vai assistir, olha o conteúdo que eu tenho aí no meu Instagram, no meu Facebook, inclusive no meu conteúdo no YouTube, que você vai ver, já tem vários vídeos lá, que você vai ver que adianta muito, mesmo você sendo estudante. Por quê? Porque você pode criar um blog já com essas dicas, você pode criar a sua identidade já desde a faculdade. Aí quando você se forma, quando você pega a sua carteira, que você vai atuar, você já tem todo um histórico daquele ramo que você atua. E o cara vai dizer, não, o cara é novo, mas não quero nem saber, ele está produzindo conteúdo já há um tempão, está me dando dicas um tempão, mesmo sendo estudante. Isso é o diferencial para você que está estudando, para você que está nos últimos semestres e que quer empreender na advocacia. Tá? Assiste também aí a minha live, a live dos 3 caminhos, que te apresenta aí o cara, você que é estudante, você que está saindo da faculdade. Tem uma live aí que eu falo sobre os 3 caminhos da advocacia. E se liga no caminho dos diamantes aí. Quando fala diamante, é o caminho dos diamantes, tá? É o caminho do no limit, ou seja, não tem limite. O céu, a lua, é o seu limite. Não sei qual lugar que você quer chegar, tá? Eu quero chegar muito alto. E é por isso que eu batalho meu dia a dia, e é por isso que eu busco a minha satisfação profissional, eu busco o meu faturamento profissional, eu busco o faturamento para sustentar a minha advocacia e sustentar o meu padrão de vida que eu construí desde lá de 2012, quando eu montei lá sem carteira, 2013, quando eu conquistei a carteira da advocacia, e quando em 2015 eu criei o Escostega Advogados. São 5 anos o Escostega Advogados. 5 anos. Tá? 5 anos. E em 2015 eu já tinha um cliente internacional. Por que eu estou falando isso tudo aqui para vocês? Para quem ainda não assistiu, para quem ainda não sabe da minha história, a minha história é essa. Ainda tem uma live programada para os próximos dias, talvez o próximo mês, sobre a minha história de vida. Né? Eu quero fazer uma live sobre a minha história de vida. Eu já fiz isso antes, mas acho que está muito lá para baixo. Vamos atualizar isso, vamos comunicar isso com o maior número de pessoas, porque eu acho que eu sou a prova viva, acho não, tenho certeza que eu sou a prova viva, que eu saí de baixo
Tem vários amigos aqui meu que são amigos antigos, que acompanharam a minha caminhada e são prova disso. Não que eu tenha que provar nada para ninguém, mas que são prova, e às vezes eles comentam por aqui que acompanharam a minha caminhada e sabem o quanto eu luto, o quanto eu lutei e o quanto eu luto até hoje para ter aquilo que eu quero conquistar. Hoje a minha esposa ainda falou uma coisa bem interessante dentro do carro. Se ela estiver assistindo aí, se o pequeno estiver deixando ela assistir, eu falei para ela uma coisa muito interessante dentro do carro hoje. Ela me falou, nós estávamos vindo de um trabalho que a gente foi fazer e eu liguei para um parceiro de trabalho e o cara não pôde me atender, né? Ele estava ocupado ali, dando a ligação ocupada. Eu liguei de novo, eu liguei de novo, eu liguei de novo e ela disse assim: puta merda, desculpa o palavrão, mas quando tu não consegue uma coisa, tu não descansa. Eu fiquei pensando, e digo, muito obrigado pelo elogio, meu amor. E aí ela entendeu que realmente era um elogio, porque enquanto eu não consigo aquilo que eu quero, eu sou chato. Eu vou atrás, eu busco, eu insisto, eu ligo de novo, eu faço de novo, porque eu não tenho vergonha. Eu teria vergonha se eu fosse pedir dinheiro para alguém, que é o que às vezes as pessoas fazem, querem tomar o dinheiro do cliente. Eu tenho vergonha quando algo acontece, quando o outro, inclusive eu sinto vergonha por um outro ser humano, quando o outro ser humano faz mal para o outro. Eu sinto vergonha. Como aconteceu aqui há poucos dias atrás, aí, um problema que aconteceu aqui, não importa quem era, quem não era, aconteceu uma tragédia aí das pessoas não ter uma humanidade. Isso eu tenho vergonha. Agora, a vergonha de ligar e de pedir trabalho, nunca tive e nunca terei. Porque eu fui um cara que já trabalhei de abastecedor de mini mercado, já trabalhei em lavador de peça de carro, quando eu era menor de idade. Eu era um cara que trabalhava... Bom, a história da minha vida eu vou contar qualquer dia desse, e eu vou dizer para vocês até lavar peça de carro, por isso que eu entendo um pouco de mecânica, inclusive me serviu para eu ganhar um processo no JEC de uma cliente nossa, porque eu entendi um pouco de mecânica. Acreditem nisso, isso é uma história bem interessante, eu vou contar para vocês. Michel, peço licença para compartilhar o que você me disse no dia que fomos visitar algumas empresas. Trabalha mais, prospecta mais, não baixa o nível de vida. É isso aí, Jéssica. Parabéns. Ah, porque as pessoas dizem, Michel, eu cheguei a um padrão, agora vou ter que baixar o padrão porque minha prospecção baixou, meu faturamento baixou. Cara, vai atrás demais, não baixa o padrão de vida. Vai atrás demais, ok? Não extrapola, claro, não vai ter um padrão de vida maior do que você ganha. E também se você fizer isso para investir, também é um problema seu. Não tem ninguém aqui para investir nessa política de educação financeira. Cara, vai, segue, arrisca. O máximo que pode acontecer é dar errado. O máximo que pode acontecer é você ter que começar de novo. Tá tudo bem, tudo certo. Não importa, eu tenho 40 anos e não tenho nenhum medo de perder aquilo que eu conquistei hoje. Eu mantenho, eu busco mais, eu vou além. Mas se por acaso eu der um passo em falso e errar, eu aprendi. Como eu já errei muito e erro até hoje. Toda semana eu me identifico um erro meu. E aí eu tento corrigir isso. Então tá aí, ó. A Jéssica, a gente conversou isso lá um dia que a gente foi fazer a visita junto. Trabalha mais, prospecta mais, não baixa nível de vida. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo que eu quero aumentar, eu quero melhorar meu escritório, eu quero fazer. Beleza, vai atrás do seu objetivo. Vai atrás, busca mais cliente. Eu tenho aqui o meu financeiro aqui e a administradora da minha vida e das minhas empresas é a minha esposa, já falei por aqui. E ela sempre fala para mim, precisamos de X clientes a mais. Precisamos disso, entendeu? Ela dá a meta para mim, né? Ela traça essa meta porque ela enxerga o financeiro, que faz mais de ano que eu não entro na minha conta, nem a conta do escritório, nem a conta pessoal. Não tenho que me preocupar com isso, porque tem pessoas que se preocupam com isso. Então é isso, você vai chegar no nível que você vai poder fazer isso. E aí eu vou atrás daquilo que ela pede. Preciso mais tanto, esse é mais tanto, esse é mais tanto, esse é mais tanto, para equalizar, para fazer isso, para a gente poder fazer essa reserva, para a gente poder comprar aquilo outro, sabe? Então isso é parceria. Isso é ser único no relacionamento. Aí os caras falam assim pra mim, olha, o assunto já até descambou aí. Aí os caras falam assim pra mim, Michel, esse que é o perigo da sócia, porque quando eu converso sobre algum investimento, eu falo assim pros caras, eu preciso falar com o meu guru. Quem é o teu guru? Meu guru é minha mulher, que é o meu financeiro, que é o meu administrativo. É aí que mora o perigo. Eu digo, perigo pra ti que não tem visão, cara. É isso que eu falo. Você precisa estar conectado com as pessoas que mais convivem, que pensam pra cima. E aí, consequentemente, você vai pensar. Tem dias que eu acordo... Não pensa não, pessoal. Que eu tenho dias que eu acordo mais ou menos. E ela me levanta. E tem dias que ela acorda mais ou menos. E eu a levanto. Isso é um complemento. Né? Somos individuais, mas nós nos complementamos e olhamos para o mesmo caminho. E isso é interessante de você
repensar na sua vida quando você tem esse trauma aí de relacionamento, não vai dar certo, já começa a namorar pensando em terminar, você começa a proteger o patrimônio que nem tem ainda porque tem medo de perder. Então assim, dá uma analisada nisso, esse contexto da vida, e vou dizer uma coisa para vocês aqui, e não é rasgação de seda. Todo homem precisa ter uma grande mulher do lado, pode ter certeza disso. Todo homem, para ter sucesso, ele precisa ter uma grande mulher do lado. E isso é importante. Família, a base de tudo. Então, eu queria hoje ir ficando por aqui, agradecer a presença de todos. A Jéssica, é fera essa Ana. Ah, Jéssica, tu nem conhece ela, mas vai ter oportunidade. Fera mesmo. Ela é uma fera. Além de ser o amor da minha vida, ela é muito fera. Muito fera. Ela tem uma visão, assim, gigantesca lá na frente. Ela tem uma visão gigantesca, é muito massa. Muito legal conviver com ela, muito legal trocar essa ideia com ela. Às vezes eu tenho com ela e eu me dou mal. É isso aí que acontece. Então, obrigado, Jéssica, de novo pela presença. Obrigado a todos que passaram por aqui. Álvaro, olha aqui, ó. Feliciane aqui, acho que é a esposa do Abel, do meu grande mestre Abel. O Fábio Ávila aqui chegou aí e assinou para nós. Tamo junto, Fábio. A Jéssica, de novo. A Marilei. Obrigado pela presença de todos. Né? Eu acho que foi uma live intensa. Não tive tempo nem de tomar um gole de água aqui. A live foi intensa mesmo. Mas eu fico meio de... Ó, te amo sempre, né, Ana Paula? Obrigado, meu amor. Também te amo. Eu digo sempre, é nas dificuldades que aparecem as oportunidades. E eu quero passar uma informação para vocês antes de encerrar aqui, tá? Eu andei pesquisando e você sabe que aumentou o número de milionários no Brasil na pandemia, drasticamente, e aumentou o número de bilionários no Brasil também drasticamente. Ou seja, aumentou em relação aos tempos aos meses que não havia pandemia. Na pandemia aumentou o número de milionários e de bilionários no Brasil. Então aí para pensar se existe ou não existe oportunidades. É isso aí, Jéssica. Eu vou te passar isso aí depois pelo WhatsApp, eu te passo as informações. Então aí você para pensar se há ou não há oportunidades no momento de crise. Tá bom? Quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado novamente pela atenção. Nos seguem aí, compartilha essa live aí com quem você acha que deve compartilhar, com quem precisa ouvir isso, com quem precisa destravar e precisa ir a campo, né? Quando eu digo ir a campo, pode ser pelo celular, pode ser por telefone, pode ser por qualquer meio de comunicação, porque o distanciamento social não pode ser sua desculpa, tá bom? Tamo junto, bora vencer, até a próxima.